Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, começa agora o programa Faz Sentido e já começamos com uma novidade. Sim, nós temos apoiadores que começam conosco nessa jornada de tentar auxiliar a nossa comunidade, as pessoas que nos assistem, a se desenvolver ainda mais na questão da saúde mental. Faz Sentido tem o patrocínio de Cognitar, Psicologia e Gestão de Pessoas. Conexões para transformar vidas. Nos siga nas redes sociais, @CognitarPsicologia. Apoio também da Ubra Santa Maria, Formação com Propósito. E Instituto de Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo e a educadora especial Cristine Leitão. E vamos começar hoje que o programa é sobre elogio. Nós vamos começar elogiando essas empresas de Santa Maria, essa instituição de ensino também de Santa Maria, que tem sim preocupação com a saúde mental da sua comunidade. E hoje, para falar com a gente aqui sobre a importância do elogio, a importância do reconhecimento para a nossa saúde mental, novamente conosco aqui, a sempre parceira Suzeli Santos. Oi, Fábio. Realmente. Hoje vale o elogio, né, já que o nosso assunto é esse. Essas empresas são parceiras, né? Vocês são parceiros. Eu só agradeço. E com certeza vamos abrir aí para nós falarmos de elogio, que é uma coisa fundamental para o nosso desenvolvimento, né, humano. Fundamental, mas que a gente, no nosso dia a dia corrido, naquela lista de tarefas, a gente acaba deixando de fazer. E muitas vezes a gente tem uma outra dificuldade que a gente também vai falar, a gente tem dificuldade, muita gente com dificuldade de receber elogio, por incrível que pareça. Exatamente. Mas vamos começar com a enquete, né, Suzeli, para ver o que o povo aí, o que a nossa audiência que nos acompanha lá no Instagram do Diário e responde a enquete para a gente cada vez fazer faz sentido cada vez melhor. Perguntamos, o elogio tem importância na sua vida? Sim, 79%. Não, 21%. Bastante gente aí apontando que o elogio tem lugar cativo na sua vida. Isso é muito bom. Muito bom, porque com certeza essas pessoas que eles dão essa importância pro elogio também sabem dar um elogio para outra pessoa. Porque tudo que nós aprendemos, nós repetimos. E quando fica uma questão mais adaptada aos nossos ouvidos, vamos dizer assim, e nós percebemos o quanto isso traz algo significativo para a nossa vida, o quanto isso nos dá prazer em ouvir, né, nos traz mais impulsionamento para viver, pensando, estou fazendo a coisa certa, ou a pessoa gosta de mim. Cada vez nós vamos querer mais disso. Então vai ficar mais fácil de dar também o elogio. Uma coisa importante que a Suzeli nos traz, e aí eu vou vir com a minha vivência para a gente exemplificar. Quando a gente não recebe muito elogio na infância e na adolescência, e eu não recebi muito, a gente tem dificuldade, e é uma pergunta, a gente tem dificuldade de fazer elogio. Eu tenho dificuldade, eu tenho que me concentrar para não, às vezes, porque o elogio é sim importante, para muitas pessoas ele tem um lugar muito importante na sua vida, muitas pessoas são inclusive movidas ao elogio, ao reconhecimento, e eu fui fazendo na vida, hoje já faço quase no automático, mas foi um grande exercício para eu conseguir elogiar. Porque vinha de família que, tirou nota 10, não fazia nada mais do que a obrigação. Então eu sempre tive muita dificuldade de elogiar e também de receber o elogio. Porque eu pensei, poxa vida, mas será que é tudo isso que a pessoa está falando? Será que tem sentido isso aí? É tudo isso? Será que a pessoa vai querer alguma coisa, vai me pedir alguma coisa? Fábio, nós temos muito. Enfim, a nossa vida vamos dizer assim, ela é construída através das crenças. Se nós não trabalharmos ela durante a nossa vida toda, não só numa fase da vida ou só na infância, a gente vai usar, não vai conseguir desmistificá-la até o final da vida. Nós vamos sempre pensar nisso.
Então, tu mesmo disse, eu recebia tirou 10, tá, não fez mais do que a tua obrigação. Tu pensa, tô falando uma coisa gostosa que tava dentro de ti, um prazer em falar, uma sensação de tu saber fazer tal coisa, demonstrar isso para alguém querido, né, da tua família, e aí ao mesmo tempo tu leva Uma bordoada. uma bordoada, tipo assim, Uma apaga bordoada. isso porque tu só fez a tua obrigação, é bem assim, anula tudo isso, tu só fez a tua obrigação. Como que uma pessoa vai querer depois dar elogio? E como que ela vai querer depois receber também? Considerando o quê? Considerando que ela tem na crença já já está consolidada a ideia de que o elogio traz o reforço negativo. Então, como que ela vai querer dar e receber de novo depois disso? Esse teu exemplo é um. Nós temos muitos exemplos. Muitos, por exemplo, as mães, a criança, a adolescente arrumou a cama. Uhum. Ai, mãe, arrumei todo o quarto hoje. Daí foi lá, tadinho, mostrar, bem feliz. E a mãe disse, tá, mas esse lixo todo sujo aí, tu não vai tirar. Sempre tem o olhar para aquilo que falta. Nunca Exato. É. E aí não sabe dar elogio, porque primeiro tu pode muito bem pontuar a alegria dele, né? Compartilhar, valorizar, dar um significado, ele vai se sentir super feliz, minha mãe fazendo isso. E depois tu pode dizer, tá ótimo, valeu a pena, continue assim, mas na próxima vez, eu vou te ensinar mais uma coisa agora. Na próxima vez, tu também tira o lixo que o quarto vai ficar ainda mais bonito. Só que Sim. isso nós temos essa noção agora. Sim. Na nossa infância. Não era assim. Não. Mas quando a gente se dá conta, a gente tem também a obrigação de fazer diferente, né? Exato. Se nós somos exemplos do quanto a falta do elogio impacta em nós temos que tentar com os nossos filhos, com os nossos netos, fazer diferente. Perguntamos também lá na enquete, e você? Você costuma elogiar as pessoas do seu convívio? Sim, 79%. Ao mesmo resultado. Não, 21%. Tu viu que eu te disse que esse 71, esse 79 poderia ser o 79 de quem soubesse elogiar também, entende? Uhum. E aqui se justificou. 79% costuma ter o elogio no seu dia a dia. Eu queria, Suzeli, tem especialistas que fazem distinção entre reconhecimento e elogio. O elogio como sendo uma observação favorável sobre determinadas características da pessoa ou de uma ação executada por ela. E o reconhecimento é mais a declaração desse fato. Evidências concretas de que algo foi produzido por alguém. Por exemplo, então, a gente pode ser elogiado por uma tarefa que a gente fez no trabalho, a gente pode elogiar o filho por determinada ação, por determinada nota, mas não reconhecer a pessoa. Ou seja, no trabalho eu sou elogiada, mas eu não sou reconhecida. Ou seja, não teve aumento de salário, não teve uma mensagem compartilhada entre toda a equipe reconhecendo aquele fato. Qual é a diferença do elogio e do reconhecimento? É mais ou menos isso que tu falaste. O elogio ele é mais subjetivo. Ele vem mais da característica própria da pessoa, do sujeito, tá? Tu elogiar, Fábio, eu adoro ouvir tuas falas. Isso é um elogio especificamente para ti. Tô elogiando uma qualidade que tu tens. Uma característica, uma habilidade. Uma habilidade, uma característica, uma qualidade que tu tem positiva que eu acho que é legal, muito bom. Então eu tô te dizendo isso de todo o coração. E o reconhecimento, claro, e o elogio também tem muitos mais, né, exemplos. Mas ele é mais relacionado ao sujeito, à persona, à identidade dele. Entende? Não é... A personalidade, está mais centrado na pessoa, no eu. No eu. Não tanto no que eu faço externamente. Porque ele também Fábio, ficou legal aquela, por exemplo, aquela escrita que tu fez naquela coluna. Gostei. Mas quem escreveu foi você. A coluna não saiu pronta por causa de simplesmente pronta, aperta o botão e tá pronta. Não. Certo. Uma qualidade que tu tem de ser uma boa jornalista, um exemplo. Certo. Agora, o reconhecimento, ele já quer dizer conhecimento, é o que nós sabemos
né? Agregar informações, experiências e tudo mais. Mas existe as duas palavrinhas antes, duas letras. Reconhecimento. Eu tô te conhecendo e tô te reconhecendo em cima do que tu sabe fazer. Do trabalho bem feito, né? Do reconhecimento de tu ter sido proativo no trabalho. É como se fosse uma premiação, para deixar bem... Isso, mas ela é uma premiação, mas ela é uma premiação verbal. Entende? Uhum. Eu estudei bastante essa questão do reconhecimento, até quando eu fiz o meu TCC, que eu fiz em cima disso. E aí a gente fala que o reconhecimento, eu falo, na verdade, já li em outras teorias, mas eu falo bastante, que o reconhecimento é o combustível que uma pessoa deve ter para fazer as coisas funcionarem, estar feliz, ser feliz dentro daquele ambiente, seja ele em casa, seja com os colegas, seja com os amigos e principalmente no trabalho. No trabalho. A gente costuma falar que quando a pessoa é reconhecida pela sua contribuição dentro do trabalho, com as suas funções, é difícil a pessoa sair daquele ambiente. Exatamente. É bem difícil. Porque ela sente prazer em, além de conhecida, ser reconhecida por várias características positivas que ela tem. Por várias melhorias com essas características da personalidade dela, ela conseguiu levar para dentro do trabalho, um exemplo, e colocar em prática. Colocar a serviço, né? Colocar serviço, às vezes, de uma causa, às vezes... Exato. E aquilo fazer com que fique bom para ela, porque vai ser observado e reconhecido pelos outros, mas vai ficar também bom para o trabalho. Talvez para muitos outros colegas, o que ela vai fazer, uma demanda que ela consiga trazer um resultado ou um significado diferenciado, ou aquele que é planejado pelos gestores, líderes, etc., coordenadores, colegas, e que ali ela vai conseguir trazer uma coisa que vai resolver. Então, é um passo a mais para as empresas, para a família ou para quem for, talvez de conexão, né? Mas principalmente para mim, que sei que fui eu que dei aquele passo, fui eu que fiz aquilo para aquela coisa melhorar. E se não tiver isso, pode ter certeza que as pessoas vão se sentir muito desvalorizadas, vão se sentir como se fossem penalizadas e jamais vão ter isso como um reconhecimento. E aí acontece aquela imagem que ela começa a criar dela mesma, de que eu sou incapaz, eu não consigo executar tal demanda, e isso todo vai trazendo no quesito emocional e psicológico doenças. Agora mesmo nós temos a doença que é direcionada somente às questões do trabalho, né? Das sobrecargas, do estresse, da ansiedade, que surge depressão e tudo mais, que é a síndrome do burnout. Uhum. Então nós temos que levar, e tem outros CIDs que incluem a doença do trabalho, ainda não específica a síndrome do burnout. Então a gente tem que cuidar muito. E eu gosto de trabalhar com isso com as equipes, seja, né, a equipe que eu estou envolvida, porque é isso que nós vamos ter se nós fizermos a nossa parte, nós vamos ter a equipe, o time, os amigos, qualquer coisa do nosso lado, porque a gente está estimulando a pessoa a evoluir. É que a liderança é isso, né? É muito responsável pelo desenvolvimento integral daquela pessoa. E não é só trabalho. Eu digo, não é só trabalho. O que o trabalho muitas vezes nos propicia é um desenvolvimento muitas vezes maior no campo pessoal do que no próprio campo profissional. Exatamente. Né? Porque assim, aquela história de que o sujeito tem que ser o mesmo lá na sua vida particular, tem que separar lá a tua vida profissional com a tua vida familiar e social, etc. Isso é utopia pura.
nós falamos muito disso, mas não existe a possibilidade de um ser humano se desmembrar. Ser um diferente no campo pessoal e outro totalmente diferente no Não existe. trabalho. Nós vamos ter, sim, comportamentos diferentes, conforme a exigência do ambiente. Mas a essência, né? Mas a essência não consegue. As minhas crenças não conseguem. Elas não ficam em casa e você vai trabalhar sem elas. Exato. Não dá. Então, assim, ó, não dá para deixar as crenças em casa. então a gente tem que levar muito em consideração que nós somos um ser humano único que aprendemos várias habilidades para termos um meio de sobrevivência nesse coletivo todo da nossa sociedade. Perguntamos também lá na enquete, você lembra do último elogio que você recebeu? Sim, 67%. E não, 33%. E também perguntamos, e você lembra do último elogio que fez para alguém, que você fez para alguém? Sim, 81%, não 19%. Então, a maioria das pessoas está elogiando mais do que recebendo elogio. Sim. É isso, né? E isso a gente percebe no meio que a gente está, tanto profissional como na área empresarial ou na clínica mesmo, que isso está mudando bastante. As pessoas estão se abrindo mais para receber elogio, para dar elogio, mas eu percebo que é sempre é um conjunto. Eu dou porque eu recebi anteriormente. Ou eu dou porque eu vou conseguir receber um também em determinado momento. E para mim ficar mais leve receber, eu vou saber retribuir essa gentileza que uma pessoa está fazendo comigo. E para um elogio ser verdadeiro, a gente tem que ser autêntico. Porque não adianta dar aquele falso. Não, a pessoa percebe. Ou aquele bem... Aquele que tem algum objetivo. Exato. Né? Ó, eu vou elogiar, porque daí a pessoa vai se esforçar, a entrega vai ser melhor, porque logo ali adiante eu vou pedir outras coisas para aquela pessoa, então agora eu vou estrategicamente fazer o elogio antes, vou deixar a pessoa bem motivada, bem para cima, logo ali na frente eu vou pedir uma determinada tarefa que para ela vai ser difícil, então estrategicamente eu elogio. A pessoa logo ali na frente ela vai ver o objetivo. E aí ela já vai deprimir, não vai ter aquele entusiasmo de fazer tal coisa, porque percebeu que tu, depois de todo o elogio, simplesmente fez de conta que ela não existia mais, tipo assim. Deu a demanda, estimulou antes. Então, sempre falo isso, gente, em todos as minhas falas e escritas sobre elogio, que nós devemos sempre pensar que um indivíduo ele é sempre motivado, ele tem que ser motivado constantemente. Tem que ser das nossas práticas do dia a dia. Exatamente, qualquer coisa. Gostei desse relatório que tu fez. Sem ter pedido para ela, fez um relatório, tu elogia. É uma coisa maravilhosa. Consegui fazer uma coisa diferente. O meu líder, meu chefe, enfim, já elogiou. Dá um ânimo para a pessoa, a vontade de seguir mais. Então, por isso que eu falo que é o combustível do negócio. Tu falou, a fala tem poder. A comunicação sempre tem poder quando ela é assertiva. Mas quando ela é assertiva a ponto de tu não receber uma ordem e tu ser criativo o suficiente para fazer e o elogio ser constante posterior a isso, não só aquela demanda que ele fez, mas também sobre a pessoa, sobre o comportamento que teve em tal lugar, sobre a fala que fez, sobre como organizou uma reunião, né? Início, meio e fim, sobre como liderou a equipe durante tanto tempo. E a pessoa também se sente muito melhor quando o líder ou quem for dá o espaço para ela trazer a coisa que ela não está conseguindo fazer sozinha. Porque um elogio, ele também nos dá força para chegar na pessoa responsável pelo setor ou por nós e dizermos que nós não conseguimos fazer. Porque imagina tu chegar em mim e dizer assim, eu não sei fazer tal coisa. Levar uma patada. Não sei se foi contratado para isso, vai fazer. Todas as ideias que estão ali sendo fabricadas... Se foi a criatividade. Apagou. A criatividade foi por água abaixo. Apagou. Não tem. E ainda criou uma situação que traz um mal-estar enorme para a pessoa. Então, assim, o elogio tem que ser constante
da forma que for, mas sempre olhando para a pessoa que está ali, pro profissional, colaborador, etc., como alguém que não é botar, é aquilo que nem tu disse, botar gasolina antes e deixar que ande e apague. Tu nem vai lá para ter uma noção do que está acontecendo, para saber se precisa de ajuda ou não. Simplesmente apaga a pessoa da vida. Com certeza essa pessoa não vai voltar mesmo. Mas E eu acho que o benefício maior é para quem faz, para quem consegue inserir isso na sua prática, porque é um olhar diferente sobre as pessoas. A gente passa a olhar as pessoas, mesmo que com as suas imperfeições, sempre como potenciais que podem chegar se forem estimuladas. E isso é uma coisa que a gente nota muito. Claro, eu acho que tem que cuidar para não deixar o elogio virar banal. Virar uma banalidade do dia a dia. Mas a Fábio elogia todo mundo. Então, que valor tem o elogio da Fábio se ela elogia todos os dias todo mundo? Nenhum. Que valor que vai ter? Mas esse olhar que a gente começa a enxergar a pessoa, muitas vezes não a partir das suas habilidades do hoje, mas os potenciais que ela pode ter. Eu acho que isso é um grande benefício do elogio. A gente passa a olhar as pessoas de uma forma diferente, aonde elas podem chegar e não onde elas estão hoje. Com certeza. Perguntamos também lá na nossa enquete, onde a prática do elogio é mais frequente? Entre familiares, 43%. Entre os casais, 26%. E no trabalho, 32%. Olha, tem muita gente fazendo muito elogio em casa, hein? Achei interessante esse resultado. Eu achei que ia dar mais no trabalho até, porque a gente, nas nossas... Em casa a gente cai na rotina, né? Que às vezes e nas nossas lições de liderança, estimular equipes, gestão, motivação, o elogio faz. Eu achei que ia dar um resultado muito maior no trabalho. Mas aí a gente tem que levar uma consideração, Fábio. Daqui a pouco esse elogio para familiares e casa, dentro de casa, ele é mais voltado para pessoas que estão mais em casa, que elas não têm convívio muito com outras pessoas. Ela consegue enxergar o outro que está morando com ela, está fazendo uso do mesmo espaço, ela consegue olhar ele com um olhar diferente, tu entende? E para quem sai, a gente tem vários grupos que nós precisamos ser a mesma pessoa, mas nós temos que nos comportar um pouco diferente. E daí, às vezes, não dá tempo de olhar para quem tá dentro de casa, tu entendeu? Até dá, mas às vezes falar, o que eu vou falar? Que já é uma coisa que é contínua, sabe? Não precisa falar. Então, a gente tem que levar em consideração isso, eu acho, aqui nessa enquete. Que entre familiares ele aumenta. As dificuldades que a gente tem em dar e receber elogios. A gente vai falar na volta aí desse primeiro bloco, no segundo bloco, mas já deixando aí para vocês. Isso a gente ouve muito, de muitas pessoas. Vê aí se você reconhece alguém ou lembra de alguém que faça isso, ou se você mesmo não faz isso. Se eu elogiar, a pessoa vai pensar que eu quero manipulá-la. Se eu aceitar o elogio, vai parecer que eu tô me achando. Eu não aceito o elogio, eu tenho dificuldades de aceitar, porque eu acho que eu não mereço. Vamos falar na volta do intervalo desses casos, dessas situações aí que a gente enfrenta dificuldades. Onde nós temos dificuldades e por quê? Em dar e receber elogios. Estamos apresentando Faz Sentido. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Quando nós temos dificuldades em dar e receber elogios. Queria que a Suzeli comentasse um pouquinho, caso a caso. A gente no bloco anterior trouxe as frases que a gente ouve muito aí fora, né? Pessoas justificando por que elas não dão elogios e por que elas têm dificuldades de aceitar. A gente vai exatamente no que nós, bem ao ponto do início da nossa fala, né? Que é toda aquela questão de crença. Às vezes muitas vezes a pessoa tem vergonha, porque a pessoa nunca recebeu um elogio. Então, como é que ela vai Nem sabe como é que é. Como é que eu me comporto agora? Exatamente. Tô sendo elogiada. Passei a infância, adolescência. Isso não era do meu dia a dia. Eu não ouvia isso dentro da família. Na escola também não tinha muita prática. E agora? Como é que eu interpreto esse elogio que eu recebo? E mais do que isso, se eu recebo elogio, como é que eu desenvolvo em mim essa prática de elogiar também os outros? Porque tem muito a ver, Fábio, com aquela crença de que nós, principalmente pessoas, assim, como nós falamos até no último programa também, a questão da gente saber qual é o nosso propósito, da gente ser protagonista da nossa vida. Porque, assim, ó, as pessoas, elas não... Tem coisas que elas nunca viveram, nunca ouviram. Coisas simples pro dia a dia hoje, nesse momento da atualidade social, né? Porém, ela fica tão perdida nesse processo que é muito difícil mesmo de receber. Porque ela não consegue receber isso como algo que é real e verdadeiro. Não como algo que é natural. Aquilo não é da vivência dela. Parece que é alguma coisa que soa como artificial. Porque ela acha que ela não é capaz de ser aquilo que uma pessoa está falando. E que a pessoa que está se referindo a ela com elogio pode estar sendo super, hiper, mega verdadeiro. Então, se lá na infância você ouviu isso muito dos seus pais, seus avós, seus cuidadores, se você ouviu lá, mas foi lá celebrar alguma conquista, alguma vitória e você ouviu da pessoa, mas não fez nada mais do que a obrigação, você só faz isso. Quando você vai receber lá na vida adulta, no trabalho, no seu círculo social, quando vai receber um elogio, o que você vai sentir? Que essa crença vem à tona. Mas eu não fiz nada mais do que a obrigação. Então aquilo ali não vai soar como verdadeiro. Com certeza. É essa a lógica. Não vai, e vai ser muito difícil da pessoa também. Às vezes até pode querer dizer para um filho que ele tá legal, que legal, né, que tu fez, tudo mais. Mas não consegue muitas vezes. E isso eu mesmo, como psicólogo de clínica, percebo uma dificuldade enorme e uma culpa enorme, principalmente pelas mães. Mães que não conseguem elogiar. E não conseguem.
E tem que trabalhar bastante na terapia. Conseguimos sim, graças a Deus. Sim. E a ciência e as teorias a gente consegue trabalhar isso na terapia e ela devagarinho começar a se enxergar diferente e começar a perceber que ela pode fazer isso porque o filho dela também merece e ela tá sendo sincera com ele, entende? Então, isso é possível. Terapia é uma das principais coisas pra gente trabalhar essa questão do elogio e do reconhecimento. Mas não podemos, nos dias de hoje, deixar isso passar em branco. Não podemos deixar que uma mãe, em nenhum momento, elogie um filho para qualquer coisa, porque esse filho vai reproduzir isso quando ele for pai ou quando ele for adulto em determinadas situações. E aí nós estamos voltando lá no momento retrógrado da nossa vida, quando as coisas não eram muito fáceis ou permitidas, ou tudo era feio, entendeu? E um filho muitas vezes não merece isso agora nesse processo que nós estamos na sociedade, né? Então a gente tem que criar coragem e levar isso à frente. E vamos para a enquete novamente. Perguntamos lá na enquete, mas quem é o maior beneficiado pelo elogio? Quem é mais beneficiado? Quem recebe ou quem faz? Quem recebe, 33%. Quem faz, 8%. E ambos, 59%. Tem como a gente dizer quem é mais beneficiado, quem recebe ou quem faz o elogio? Isso depende muito se a pessoa está sendo sincera com o elogio que ela está fazendo. Porque se ela não está sendo sincera, ela está fazendo ele por um outro sentido, até mesmo para um objetivo. Para um objetivo particular dela, muitas vezes, como nós falamos antes. Talvez manipular, talvez querer dar um gás antes, dar uma motivada antes, depois parar e simplesmente apagar a pessoa da vida dela. Mas eu acho que ambos, para a psicologia, é bem válido. Pra gente que elogio gera elogio, a mesma coisa que a gente fala, né? Que gentileza gera gentileza. E ele... Se a gente vai fazer, a gente vai acabar recebendo também. É a cultura, né? É a cultura. E a gente vai pensar em empresas que têm a cultura do elogio, né? O quanto o resultado, a performance dos seus colaboradores, o quanto isso é importante. Se alguém tem dúvida de que a cultura do elogio e do reconhecimento impacta em resultados, pesquise sobre histórias de empresas que têm essas práticas no seu dia a dia para ver o quanto impacta. Muito. Estudos comprovam assim, ó, os nossos trabalhos aqui agora, dentro do processo, né, do Cognitar Desenvolve, que a gente trabalha com gestão de pessoas, a gente já vê as questões, assim, tu começa a fazer um trabalho, dali uma semana tu já tem um resultado diferente no processo das equipes, sabe? E com os líderes também. E a comunicação faz isso, né? Então a comunicação, ela tem que estar sempre como nosso carro-chefe, assim. Como nosso protagonista, a nossa comunicação, para nós sabermos nos comunicarmos, porque às vezes o elogio ele não precisa nem ser explícito. Sabendo se comunicar de uma forma respeitosa, de uma forma que que a pessoa se sente bem estar ali ouvindo aquela pessoa falar. Pode ser um ensinamento de tal demanda, pode ser um feedback, pode ser simplesmente uma orientação, né? Abrir o espaço para fala, escutar o que o colaborador quer. Isso é um elogio. Porque assim, pegar um colaborador lá numa sala do fundo, que vem aqui, vamos falar um pouco hoje sobre tal coisa. Tu vai saber muita coisa e ela vai sentir, nossa, meu líder me chamou e me deu espaço. Alguém me ouviu, alguém escutou. Alguém deu importância àquilo que eu acho sobre determinado aspecto da empresa. Alguém me perguntou, e tu como achas que poderia melhorar o ambiente? O que a gente poderia fazer diferente? Isso tem um efeito gigantesco. Abrir um espacinho para ele botar as ideias dele, né, em construção, talvez com muitas outras, ou a própria ideia dele é genial, só que ele não tinha conseguido transmitir isso pela falta de falha de comunicação. Isso é o reconhecimento, né? E é a cultura da empresa, porque muitas vezes eles não querem dar esse espaço. Sim, e a gente só tem que cuidar também, né, Suzeli, da gente não construir uma relação
de dependência, da pessoa ter dependência do elogio. Quer dizer, se eu não sou elogiado, é como se meu trabalho não estivesse sendo bem feito. E eu lembro, assim, de vários casos da minha trajetória aí de mais de 25 anos de gestão, vários casos de pessoas que muitas vezes, tempo depois, eu fiquei sabendo que não ter essa regularidade, essa frequência do elogio, acabaram saindo porque entenderam que sem aquilo ali elas não estavam fazendo um trabalho legal. Então também elas não pediam feedback. Elas sempre esperaram. Tinham essa dependência do elogio. Isso também não é saudável. Isso nós voltamos a falar que é simplesmente comunicação. Porque precisamos perguntar para a pessoa como ela está se sentindo após tal coisa, né? Estimulá-la também, dar o feedback dela, nesse meio. Incentivar que as pessoas busquem se tem alguma insatisfação, se tem alguma coisa que não está legal, se tem dúvida. Será que o que eu estou fazendo está certo, não está? Será que é esse o resultado que a empresa espera de mim? Estimular o colaborador a perguntar também, né? Porque a gente não vai poder ficar todo o tempo praticando com esse olhar tão dirigido o elogio para todo mundo. Então, mas se a gente estimula a equipe, o colaborador a buscar essas informações quando ele tiver dúvida, vai acabar criando um ciclo que o elogio ele vai acontecer, de um jeito ou de outro. Automaticamente. Esse é o verdadeiro. Mas para eu dar um feedback para alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa também. Para conhecer, nós temos que conversar. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se tem alguém que não dá para ser pelo WhatsApp, né? Não dá, porque a gente saiu da pandemia. Muita gente segue, entre aspas, conversando só pelo WhatsApp. Conseguindo conversar muito mais pelo WhatsApp do que conversam pessoalmente. Tem mais coragem. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Não, o olho no olho. Então, assim, queiram ou não, pessoal, a comunicação é tudo em qualquer lugar. Se não nos comunicarmos, não vamos conseguir resolver conflitos, não vamos conseguir evoluir, não vamos conseguir saber dar e receber feedbacks, não vamos saber quais são as nossas habilidades, quais os nossos pontos a melhorar, né? Então, assim, comuniquem-se. Não tenham medo, sabe? Criam alguma forma de comunicação e depois vão... isso aqui quis dizer o quê? Tipo uma caixinha. Eu gosto de usar muito essas coisas básicas. Fulano, eu sei que tem muitos que não conseguem falar, até na família. Tem muitos que não conseguem falar na cara. Né? Ali direto pra pessoa. Então, cria uma caixinha e alguém lê, um chefe, um RH, um coordenador de RH, e depois para e pensa e junta a equipe e vamos entender tudo isso para formar uma coisa melhor para toda a equipe e para a empresa, né? É elementar. Também perguntamos, Suzeli, você tem mais dificuldade para fazer um elogio ou aceitar um elogio? Fazer um elogio? 25%. E aceitar um elogio recebido, olha só, 75%. A grande maioria tem mais dificuldades para aceitar o elogio do que fazer um elogio. É muita gente, hein? É muita gente. Mas aí que nós vamos voltar na raiz de novo. A minha crença não me permite. É difícil eu entender que a Fábio está dizendo que o que eu, estou evoluindo, que as coisas estão ficando boas, que eu estou melhorando como profissional. É difícil, parece que não é real. E Fábio, para nós que viemos de uma, como nós falamos, no programa anterior. Como nós viemos falando da nossa história e tudo mais, como a gente dá sempre um exemplo, é bem difícil mesmo. Eu acho que, e aí eu vou puxar para minha vivência de novo. Eu comecei a fazer elogios, exercitar isso com o filho, sabendo da importância, da relevância, do impacto que isso vai ter nele na vida adulta. Eu comecei a fazer, mas ainda esse processo de receber o elogio e senti-lo como verdadeiro, como realmente retratando o que eu sou, o que eu faço, que isso tem qualidade, que isso tem relevância,
foi um processo muito mais lento, e ainda hoje é. Ainda hoje eu fico meio desconfiada. Porque O que será que tem? Que será que tem por trás disso? Mas porque é aquilo que nós sofremos lá na infância. Tua nota tá... que bom que tua nota tá ótima, mas tu fez o que... simplesmente a tua obrigação. Então tu vem com aquilo enraizado na tua crença de que tu entende que se eu tô recebendo isso, em seguida eu vou receber uma recompensa negativa. Então hoje nós ficamos desconfiados, sim, porque tá no nosso inconsciente e muitas vezes o inconsciente, a situação do passado, não vem toda hora isso. Sim. Mas o nosso inconsciente, ele tá dizendo, não aceita tão fácil porque tu pode ter uma recompensa negativa. Não cai nessa. Não cai nessa. Lá vem coisa, e aí não cai nessa. Faz o quê? Você prende e tem uma dificuldade enorme de falar, às vezes, o que tá sentindo com todo o coração. E não consegue. Perguntamos quem você elogia mais, tá? Dentro do seu círculo de convivência, quem você elogia mais? Familiares, 33%. Meu parceiro, minha parceira, 24%. Colegas e amigos, 42%. Sua liderança, o chefe, míseros, 1%. O que achou, Fernando Barcelos? Fernando Barcelos, tu não tem me elogiado. Fernando Barcelos, que está aqui no ponto, nosso coordenador técnico. Ele diz que ele está justificando, Suzeli, que mentalmente ele está sempre me elogiando. Veja só. Implícito. Implícito não vale. Não vale elogio implícito, Pelo Fernando. menos deixar uma cartinha assim, ó, aqui junto, ó. Fábio, você é uma ótima chefe. Tu não precisa... Assim, sem obrigação nenhuma, tá? Sem obrigação nenhuma, tu não precisa falar. Deixa uma cartinha, um presentinho, Eu aposto um bombom. Que isso vai fazer bem pra ti e bem pra Fábio depois. Gente, 1%. Colegas e amigos, ó. A gente elogia mais colegas e amigos. E eu acho que isso também retrata muito do círculo de amizades. Com amigo é sempre... A gente é mais verdadeiro com amigo, a gente não tem tanta barreira com amigo, a convivência não é tão desgastante como é com o familiar, que tu tem o convívio todos os dias. Eu acho que é natural ser com os amigos mesmo, com os colegas. É porque, como eu falei antes também, não são as pessoas do nosso convívio quase que 24 horas, como é a nossa família. Nós sim temos a questão a psicologia explica que sim, quanto mais nos vivermos com aquela pessoa, menos significado tem as coisas que ela fazem por nós ou por ela. Porque fica no automático. Fulano sempre fez isso. Ele já... é assim. Desde que eu conheço ele, essa criatura, ele é assim. Desde que eu conheço por gente, sempre foi assim. Ele não vai mudar. Eu não vou falar nada porque ele não vai mudar. Então, tanto pro positivo quanto pro negativo, Exatamente. Né? Só que isso é muito ruim, principalmente no casamento. E daí vamos lembrar quantos relacionamentos se desfazem por causa disso, né? Exato. Porque a pessoa espera algo mais para ele ver aquela companheira ou companheiro, não somente como alguém que está do lado, mas alguém que tem um significado especial, que sempre vai ter alguma coisa. Tem casamentos e casamentos, mas sempre vai ter alguma coisa que tu tira de proveito dessa relação. E tu nunca fala. Eu sempre falo isso nas palestras também de relacionamento. Como que eu vou dar elogio para alguém ou ver alguém diferente se a pessoa só me oferece as mesmas coisas todos os dias? Eu queria que tu conversasse comigo. Tá, mas quando que tu para conversar comigo, me dá o espaço para nós iniciarmos uma fala legal? Eu sempre faço essas reflexões porque é muito importante. Tem pessoas que só esperam, mas nunca dão nada também. Como é que vão receber? Se a gente não dá o elogio, dificilmente a gente vai receber. Então não espere pelo outro. Ó, o barulhinho é chamar o intervalo. É para chamar o intervalo, ó. Fernando botou um despertador aqui em mim. Então vamos para o intervalo. Estamos apresentando Faz Sentido. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar,
Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de volta com o patrocínio de Cognitar, Psicologia e Gestão de Pessoas, conexões para transformar vidas. Nos siga lá nas redes sociais, @Cognitar Psicologia. Ubra Santa Maria, formação com propósito. E Instituto de Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo e a educadora especial Cristine Leitão. Esses são os parceiros do Faz Sentido e o tema de hoje é a importância do elogio. Vamos direto lá para a enquete. Perguntamos, para você, o principal benefício do elogio? Aumenta a autoestima, 39%. Dá sentido de pertencimento, 19%. Fortalece a relação, 20%. Aprofunda vínculos, 23%. Na realidade, são todos esses benefícios, né, Suzeli? São positivos todos. Todos eles são resultado da prática do elogio no nosso dia a dia. Esses aqui são muito bons porque aumentar a estima é ótimo, dar sentimento ao pertencimento é perfeito. Fortalecer as relações faz nós sentirmos conectados com seguros onde estamos. E pertencente, né? Como tem sentindo no sentido de pertencimento a algo. Eu colaboro, eu contribuo com esse resultado. Eu faço a diferença com o meu trabalho, eu faço a diferença dentro da família, com a pessoa que eu sou. E também aprofunda vínculos, isso é perfeito, porque as conexões ficam mais, vamos dizer assim, mais profundas. E muitas vezes geralmente a gente acaba se sentindo muito satisfeito, né, nesse sentido de criar esses vínculos mais profundos, porque aí tu tá compartilhando um pouco mais da tua vida e ficando cada vez mais íntimo para poder elogiar e receber o elogio verdadeiro. Acho que a pessoa passa a nos conhecer e a gente passa a conhecer a pessoa não só na superfície. A pessoa vai ficando estimulada a se mostrar mais, porque se criou essa relação de confiança e de saúde mental. Eu acho que é por aí. E por que a pessoa iria negar dar um elogio, sendo que a outra pessoa está explanando a vida dela claramente? Então a gente
tem muitas coisas que se cruzam das histórias, a empatia aumenta muito. E isso faz bem pra nós. E a gente vai querer continuar fazendo isso, porque faz bem pra nós e tu percebe que tá fazendo bem pro outro, entendeu? Esses vínculos são ótimos. O elogio pode ser uma manipulação para se conseguir objetivos? Falso, 20%. Verdadeiro, 80%. As pessoas, isso a gente já falou um pouquinho no primeiro e no segundo blocos. Muitas pessoas usam o elogio para manipular outra pessoa para conseguir objetivos, ou no trabalho, ou mesmo na relação afetiva. Tem muito disso, né? Mas não cola. A gente já falou isso, né, Suzeli? Não dá para fazer, porque tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, e não estratégico, porque o elogio precisa vir do coração, precisa ser verdadeiro. Só fazendo um adendo, Fábio, eu acho que aqui vai muito também de quais as pessoas estão dando elogio ou recebendo elogio. Se as duas pessoas têm característica de manipuladoras, fica bem bom. Uma manja da outra, e o que adianta, né? Nem dá pra perder. Tá uma perdendo tempo com a outra. Mas aí fica assim, ai, fulano tá me elogiando, então vou continuar elogiando ela. É aquela coisa, vou continuar pra ter um benefício dessa pessoa. Entendeu? E a outra pessoa faz a mesma coisa. Ai, que relação bem verdadeira, né? Isso é muito comum e nós encontramos bastante na vida pessoal, mas principalmente na vida profissional. Com certeza. Bem fácil de detectar, né? Muito. E as pessoas não se dão conta que é muito fácil a gente enxergar quando é verdadeiro ou quando não é, gente. Exatamente. Fica feio. Fica aquela pessoa que daí fica com aquela imagem de puxa-saco, sabe, de bajulador. E não se dá conta. Acha que tá agradando. Acha que tá abafando. Às vezes você dá conta e já constrói isso como parte da sua persona. E nem vê tanto que ela tá manipulando, tu entende? Porque a persona dela diz que ela é assim. Para ela é natural ser assim. Para ela é natural ser assim. Não precisa fazer esforço. Não, porque ela colocou isso como uma característica pessoal. Minha nossa. O elogiado pode se sentir pressionado se não atender o que se projeta nele. Sim, 85%, não 15%. A mesma situação, né? A pessoa faz o elogio querendo que a outra chegue a determinado objetivo, consiga determinado resultado, e o elogiado sente aquilo ali como uma cobrança e acaba tendo o efeito contrário ao que a outra pessoa queria. O elogio pode ser, na verdade, um assédio, também pode ser um assédio. Falso, 32%, verdadeiro, 68% das pessoas tendo essa visão de que o elogio pode ser um assédio. E a gente vai ouvir muitas vezes, a gente como mulher, e aí vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que também é importante, Suzeli, que a mulher interpreta ou sente aquilo como sendo um assédio, e o assediador disse, não, mas em nenhum momento eu só estava elogiando. Mas para ela, aquilo ali repercutiu e foi um assédio. Então, muitas vezes a mulher tem que ficar provando que o seu sentimento, que a forma como aquilo impactou sobre ela é realmente verdade, é verdadeiro. É sim um assédio. Porque o assediador sempre vai dizer que aquilo ali é só um elogio. A verdade, geralmente esse tipo de assediador, ele é manipulador. Entretanto, como foi explanado ou né, feito esse elogio, ela vai criar uma emoção nela e um sentimento que para ela não é correto e tá magoando ela. Tá magoando a essência dela, a persona dela, a cultura com que ela foi criada, as crenças, e isso está invadindo, sim, um lado emocional muito forte, no lado negativo, né, no processo de não fazer bem para aquele ser humano, a ponto de ela achar que ela está sendo atacada ou até mesmo assediada, tanto psicologicamente como sexualmente. Então, a mulher tem que, se ela não tem uma identidade consolidada, as crenças lá num canto, a minha vida é assim,
ela vai ter muito sofrimento com isso. Muitos problemas. Principalmente se repetir. Reconhecimento é o que mais segura alguém no trabalho. Sim, sim e sim, 75%. Não, é a grana mesmo, 25%. Já falamos um pouquinho sobre isso, né, Suzeli? Da relevância dessa cultura do reconhecimento dentro do trabalho e quanto isso impacta nos resultados da empresa, na evolução pessoal, profissional dos seus colaboradores. Eu posso te dizer que sempre esse reconhecimento não vai ter valor, vamos dizer assim, valor remuneratório. Não vai. Eu posso estar recebendo 20 mil e estar sendo manipulada, assediada, ou e está se sentindo desvalorizada, desrespeitada, diminuída. Exatamente. Então, assim, não vai. Agora, um elogio de que tu é uma pessoa inteligente, que tu é uma pessoa que ajuda a resolver, que tu é uma pessoa que é colega, ajuda a resolver o coleguismo e tudo mais, faz toda a diferença. É isso que as pessoas precisam. É isso que as pessoas buscam, Exatamente. necessitam. Suzeli, eu vou mostrar agora aqui para quem está acompanhando o nosso programa também na TV Diário, no YouTube do Diário, o livro Comunicação Não Violenta, que é um best-seller do Marshall Rosenberg, onde ele fala de ele traz técnicas para aprimorar relacionamentos. E aí ele nos ensina, além de como praticar essa comunicação não violenta, como fazer um elogio. Sim, tem formas de como é que eu faço um elogio. Tá, Suzeli e Fábio, agora eu quero colocar o elogio mais dentro da minha vivência. Eu quero elogiar na família, eu quero passar a elogiar lá no trabalho. Como é que eu faço? E o Rosenberg, ele traz que tem 3 componentes que norteiam a forma pela qual a gente deve fazer o elogio, tá? Primeiro, os 3 componentes. Ações que contribuem para o bem-estar. Então, eu tenho que dizer para a pessoa que ação que ela fez, quer dizer, o que ela fez para contribuir para o meu bem-estar. Dizer para a pessoa, especificar objetivamente o que a pessoa fez que me fez sentir bem, que ajudou, que contribuiu para o meu bem-estar. Num segundo passo, eu trago as necessidades específicas que foram atendidas, ou seja, isso é o que eu senti diante daquilo que você fez, aquilo que você atendeu das minhas necessidades, então eu me senti assim ou assado. E o terceiro passo, os sentimentos gerados pelo atendimento das minhas necessidades. Então, isso é o que você fez, dizer para a pessoa o que a pessoa fez e por que está recebendo esse elogio. Isso é o que eu senti diante dessa coisa que você fez para mim, então eu me senti desta forma, então narrar o sentimento que aquela coisa que você fez produziu na outra pessoa. E, por fim, essa é a minha necessidade, descrever a necessidade que foi reconhecida, que você reconheceu na outra pessoa. Então, as ações que contribuíram para o seu bem-estar, não dar o elogio por elogio, dizer o que foi que a outra pessoa fez que contribuiu para você. Quais foram as suas necessidades que aquela pessoa atendeu com aquele elogio e, por fim, que sentimentos o atendimento dessas necessidades produziu em você. Esta é a forma como o Rosenberg nos orienta a fazer um elogio. E ele diz que quando nós reconhecemos dessa maneira, ou então somos reconhecidos dessa forma, nós podemos aceitar o elogio sem nenhum sentimento de superioridade ou falsa humildade, celebrando juntamente com a pessoa que nos transmitiu esse apreço. Então, se a gente pensar nesses 3 passos, dizer qual é a ação, o que a pessoa fez por mim, que sentimentos isso gerou em mim e que necessidades a pessoa atendeu. No meu dia a dia, isso torna o elogio, eu acho que facilita também, Suzeli, a percepção da pessoa que recebe do quanto aquilo ali é verdadeiro. Sim. Porque, né, se a gente seguir esses passos, é difícil, falando sobre essas coisas, a gente não sentir aquilo ali como verdadeiro, como autêntico mesmo. Exato. Porque a pessoa está tendo também a preocupação de especificar o porquê que está sentindo aquilo, o porquê que está elogiando. Sim. É fundamental, porque ela acaba sendo um termômetro, né?
pelo que tu tá sentindo, por que que tá feito, o que tu tá sentindo depois, qual foi o reflexo emocional, qual foi o gatilho que isso te causou. E eu acho que isso até entroniza na gente, Suzeli, a importância de fazer um elogio. Claro. A importância da gente. Porque daí a gente entende o quanto para nós é bom receber, mas o quanto é bom para o outro também receber. Exatamente. Né? Porque a gente acaba sentindo mesmo aquela sensação de prazer, de satisfação, de estar ouvindo de outra pessoa as tuas qualidades, as tuas habilidades. Isso faz muito bem pra gente. Então, a gente tende a replicar aquilo que faz bem pra gente. Então, isso é fundamental. Trazer a consciência, né? Eu acho que trazer a consciência, todo o benefício do elogio, e quando a gente segue esses passos, a gente vai conseguir trazer isso mais para nossa consciência. Eu acho que a gente consegue fazer de uma forma mais assertiva. Então, Suzeli, vamos resumindo tudo isso que a gente falou sobre elogio aqui hoje, só para ficar fixado aí na nossa cabeça, para a gente conseguir fazer no nosso dia a dia. Certo. A gente usou, né, Fábio, um artigo do UOL que fala: fazer elogios é benéfico para quem faz e quem recebe, entenda por quê. E aí eu peguei uma partezinha ali do resumo, né, que a gente trabalhou em cima, e a gente trouxe quatro frases, itens, que vêm muito ao encontro do que nós falamos e ao encontro do que a gente acha que pode melhorar ainda mais esse quesito de reconhecimento e elogio. Primeiro, ele diz assim: a prática de elogiar as pessoas pode aumentar o comportamento do que nos agradam. O conceito de reconhecimento é definido como a declaração de um fato. Já o elogio é a observação favorável, aquilo que tu leste, né, que tu falaste no início. Que a gente falou. O elogio vem, a dificuldade, quer dizer, de elogio e receber elogio pode estar relacionada às crenças. As crenças que a gente trouxe lá ao longo da vida. Nossa vivência na infância, na adolescência. Exatamente. Isso reflete muito de como isso aconteceu lá no... E como está acontecendo agora, e como nós agimos diante desses momentos ou desses fatores, que é dar elogio e receber elogio. E, por último, construir uma relação de dependência em receber elogios pode sinalizar uma fragilidade. Tudo isso nós falamos, mas a gente agora está falando bem resumido, e é exatamente isso, assim, nós temos que olhar para esses itens como vamos dizer, para completar esse ponto de vista ou completar os argumentos dos autores, para dizer que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa de muita reflexão. E quando tu perceber essa reflexão e como tu age diante delas e como as tuas emoções se comportam ou como tu administra elas durante tudo isso, tu vai aprendendo cada dia mais a como dar e receber um elogio. E finalizando, a gente vai trazer na prática o elogio, vai trazer aqui na prática, porque elogio também, como tudo que a gente traz aqui no Faz Sentido, é exercício, minha gente. Tem que começar, tem que praticar, até que isso fique naturalmente no nosso dia a dia. Então, eu vou fazer um elogio agora, para finalizar o programa, Suzeli, é para nossa audiência, para quem nos acompanha no Faz Sentido, para quem está lá, ou no YouTube, ou lá na CDN, ou nos ouvindo na CDN, nos acompanhando na TV Diário, dizendo que a gente é extremamente feliz, quando a gente consegue, como hoje também estamos trazendo aqui o apoio de 3 empresas nos auxiliando nessa parceria com o Faz Sentido. Isso nos faz muito feliz e muito realizados. Eu fico muito realizada, agora eu vou falar de mim, muito realizada em poder contribuir de alguma forma com a saúde mental da nossa comunidade, trazendo esses temas que são relevantes para o nosso dia a dia. E isso, e aí eu vou falar que necessidade, olha só, eu estou fazendo lá nos passos que o Rosenberg ensinou. O fato que sentimentos ele gera em mim, uma alegria, uma satisfação, uma realização pessoal, e que necessidades específicas foram atendidas. No meu caso, é essa necessidade que eu tenho, que é não deixa de ser o meu propósito de vida, de tentar fazer a diferença para quem está à minha volta, para a comunidade onde eu vivo, por meio do jornalismo. E assim,
praticando a forma como o Rosenberg nos ensinou a fazer um elogio, a gente se despede agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência e prometendo voltar aí com temas cada vez mais relevantes para nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa saúde mental. Muito obrigada. Beijão. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.